pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler e refletir sobre o Evangelho deste domingo, Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. A propósito, é um texto escrito com muita destreza. A narração inicia-se apresentando os personagens e o ambiente. Jesus com seus discípulos no caminho rumo a Cesareia de Filipe. Eles estão vindo de Betsaida. Então é um trajeto consideravelmente longo, de mais ou menos 40 quilômetros. E são 40 quilômetros de subida, eles estão saindo de 210 metros abaixo do nível do mar para 350 acima do nível do mar. Portanto, é um caminho de pelo menos 2 a 3 dias. Conta o narrador que durante o caminho Jesus interrogava seus discípulos. Eperota. O verbo não está no auristo, interrogou, mas no imperfeito, interrogava, o que implica dizer que, repetidas vezes, Jesus questionava um e a outro. E as respostas para o leitor de Marcos não têm novidade, porque no capítulo 6, versículos 14 a 15, o narrador nos diz que Jesus era famoso e que as pessoas o identificavam com João Batista, com Elias ou algum dos profetas, tal qual respondem-se os discípulos aqui. Porém, diz o narrador, que depois de ouvir as respostas, Jesus fazia uma pergunta direta, na segunda pessoa. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Vocês, que estão convivendo comigo, que me seguem há algum tempo, quem dizeis que eu sou? O narrador não nos conta sobre as respostas deles, somente se interessa pela de Pedro, que diz, Tu és o Cristo. E Jesus ordenava severamente que ninguém dissesse aquilo a respeito dele. E a partir de então, pontualmente, Jesus ensinava a respeito do Filho do Homem, essa figura que aparece na literatura apocalíptica, que tem contato com o divino, mas que é humano. E o narrador nos deixa escutar os ensinamentos que Jesus fazia. Era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado, morto, mas que depois de 3 dias ressurgisse. Curioso que diz simplesmente os fatos, não qualifica se são acusações falsas, se é uma morte injusta, e nesse sentido deixa seus ouvintes o cuidado de pronunciar-se. E hoje sabemos que esse foi o processo de Jesus, o identificamos como o Filho do Homem. No entanto, aqui, Jesus está falando na terceira pessoa. De fato, fala abertamente e ninguém reage, a não ser Pedro. Ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Parece que Pedro é o único a ter associado o Filho do Homem com Jesus. A cena é impressionante, muito bem descrita e merece atenção, especialmente pela gramática grega. Temos 2 particípios auristos, seguido do verbo regente no indicativo, ou seja, o narrador descreve 2 ações momentâneas anterior à ação principal. A tradução fica assim: depois de ter girado e olhado aos seus discípulos, Jesus repreende a Pedro. Recordamos que eles estão retirados a sós, e Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não pensa das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Visto que Jesus pede a Pedro que volte ao seu lugar, tudo indica que ele não aprovou esse caminho do Filho do Homem, que o seu pensamento não é adverso ao pensamento divino. Então, depois dessa conversa, eles retornam junto aos demais e Jesus chama a multidão e seus discípulos, esses que o seguiam já há algum tempo, e Jesus fala sobre o que implica caminhar com ele. Se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ora, não é esse o caminho do Filho do Homem?
Esse que não quer salvar a si mesmo, apesar das repreensões daqueles ao seu redor? Logo, quem o segue não pode ter algo diferente. Então podemos dizer que o seguimento a Jesus está diretamente relacionado à sua identidade como filho do homem. A abnegação, nesse caso, não é um programa asséptico e tomar a cruz não é uma resignação. Ambos, nesse caso, têm a ver com a recusa de ser salvo por causa do Evangelho de Jesus. E isso é um paradoxo. Só quem não é salvo pode ser salvo seguindo ao Filho do Homem que o é, porque recusou salvar a si mesmo. Como diz a poesia do uruguaio Mário Benedetti, se te salvas, entonces não te quedas comigo. Um abraço e feliz domingo!